Olá, obrigada por estarem aqui hoje. Espero que tenham tido tempo de olhar para os resultados do estudo ontem, que eu enviei com muita antecedência. Vamos falar hoje sobre o futuro do trabalho, um tema a que vocês já estão certamente habituadas. E vamos começar a falar das lógicas de trabalho que, segundo o estudo, a híbrida e a presencial ganharam expressão face aos resultados do ano passado. E Vera, perguntava-te que mudanças é que a CBRE, neste caso e no negócio dos escritórios, consegue perceber no mercado desde o último ano, o que é que mudou e o que é que está a mudar, como é que tu vês os cenários dos próximos meses? Olá, bom dia, obrigada pelo convite, gosto muito de estar aqui e falar deste tema. Nós, só para terem uma ideia, vou dar alguns factos. Em 2008 tinha sido até hoje o ano com mais metros quadrados transacionados desde que há registro em Lisboa. Transacionaram-se naquele ano 230 mil metros quadrados. Este ano, em 9 meses, já transacionámos mais de 247 mil metros quadrados, nos primeiros 9 meses, em Lisboa. Houve aqui uma grande componente de compra, houve 100 mil metros quadrados já comprados, isto são owner-occupiers, é o caso da Fidelidade, é o caso da EDP, o caso do Novo Banco, o BNP Paribas de alguma maneira, e para ter uma noção, em 2021 tinham sido transacionados 161 mil metros quadrados. Voltando atrás em relação às compras, os 100 mil metros quadrados, isto não é uma mudança de paradigma. O nosso mercado continua a ser um mercado de arrendamento. No Porto temos menos anos de registro, mas houve um aumento neste período homólogo de 9 meses, do ano passado para este ano, de 34%. Em relação aos escritórios, realmente temos vindo a notar uma mudança, mas não é uma mudança de agora, é uma mudança que tem vindo a acontecer desde 2018, mais ou menos. Estamos neste momento num período de teste, agora pós-pandemia, de aprendizagem, de adaptação, e aquilo que se temia durante a pandemia, o fim dos escritórios não vai acontecer, já tivemos todos essa noção. Realmente os escritórios estão a reduzir a sua dimensão, algumas empresas estão a reduzir a sua dimensão, mas muitas estão a aumentar, muitas estão a manter. Porquê? Porque as zonas colaborativas ocupam muito espaço e é essa a tendência. A ver os postos tradicionais, os postos fixos, são cada vez menos e cada vez temos mais zonas colaborativas que são de alguma dimensão, as copas, as zonas sociais, tudo isso tem alguma dimensão. E o híbrido, que tem sido a tendência, que tem mais adeptos neste momento, maior adesão, vai de encontro a isso. Estamos a ver, os escritórios que a CBRE tem feito nos últimos anos já estão muito adaptados a isso, para este novo modelo de trabalho. O que é que nós vemos? Vemos uma procura muito grande por modernidade, por luz natural, por espaços amplos e muita tendência da sustentabilidade, que antes só víamos nos investidores, nos proprietários e agora vemos também nos ocupantes. Este ano, finalmente, vê-se isso. As empresas querem ter um balanço nas suas zonas de colaboração, de comunicação e querem atrair as pessoas de volta ao escritório. Então, fazem uns espaços que oferecem aquilo que nós não temos em casa. A parte tecnológica, toda a parte social, nós somos seres sociais e, portanto, a forma de atrair de volta as pessoas aos escritórios tem muito que ver com o fit-out, com a configuração, com as zonas diferentes que nós conseguimos criar hoje em dia e que têm vindo a ser feitas agora. Ontem um amigo meu dizia-me que todos nós temos um lifestyle e todos nós também temos um workstyle. E, portanto, os escritórios do futuro, os escritórios que têm que ser feitos agora e a pensar no futuro, têm que ser adaptáveis a todos os workstyles. Ou seja, personalizados, flexíveis personalizados, nesse sentido, flexíveis sem dúvida, e que ajudem a produtividade. No fundo, porque isto que também está em causa, não é? Nós vamos todos trabalhar para casa. Algumas empresas e para algumas pessoas isto resulta. Mas será que todas elas vão ser produtivas em casa? Não tenho certeza sobre isso. Eu não sou produtiva em casa. Eu sou um exemplo péssimo de produção em casa. Eu gosto de ir para o escritório. Joana, a Fidelidade apresentou um projeto de grande envergadura, uma nova sede, que é uma cidade, no centro da cidade, não é? Gostava que nos apresentasse, em linhas gerais, aquilo que foram as preocupações
da fidelidade na construção deste projeto e no desenvolvimento, e imagino que este projeto tenha mudado ao longo dos anos, desde o primeiro esboço até aquilo que vai ser a construção do mesmo, não é? Porque, entretanto, aconteceu uma pandemia, aconteceram 1000 coisas, as pessoas mudaram. Sim, olá, bom dia. É um gosto estar aqui, começar o dia a aprender e a partilhar, é muito bom. A Vera disse quase tudo o que há para dizer à volta dos escritórios. De facto é um desafio. Eu não sei, as pessoas não têm noção, a fidelidade vive em vários edifícios centrais. E não estou a falar das agências, estou a falar de edifícios centrais. E isso traz uma grande dificuldade quando nós hoje olhamos para o trabalho na perspectiva da colaboração, da inovação, da agilidade. Portanto, há aqui todo um conjunto de parâmetros. Quando ao mesmo tempo falamos de modelos de trabalho diferentes, teletrabalho, trabalho híbrido, há aqui todo um conjunto de parâmetros que nos leva e que nos levou a pensar, há uns tempos atrás, devíamos ter um local, um edifício onde trabalhamos todos juntos. Depois veio a pandemia, de facto, e as coisas foram mudando. E foram mudando porque nós não tínhamos, e agora estou a falar de nós na fidelidade, mas muitas outras empresas claramente não tinham, a noção de que aquilo que todos nós dizíamos que era impossível, passou a ser possível. E posso contar-vos que, por falta de conhecimento, antes da lógica do teletrabalho na fidelidade e antes da pandemia, aquilo que nós discutíamos lá dentro era, isso é impossível, nós nunca vamos estar a tratar processos de sinistros em casa. Hoje, a função que mais facilmente nós faremos de casa será seguramente o processo de tratamento de sinistros. Portanto, a realidade mudou, de facto, quando olhamos para os escritórios. Nós queremos muito fazer deste espaço um espaço único que acolhe pessoas muito diferentes, nós somos todos muito diferentes, mas cada vez mais, e a Mariana falou há bocado de diversidade e inclusão, cada vez mais temos muito claro que temos que transformar o espaço onde trabalhamos num espaço inclusivo, onde de facto as pessoas querem estar, e como dizia a Vera, querem estar, querem ir, sentem-se bem e preferem estar lá do que em casa. Nós não temos nenhuma obsessão por ter as pessoas a trabalhar connosco, fisicamente nos edifícios, mas queremos muito fazer deste edifício um hub, um laboratório de inovação, de agilidade, de inclusão, de boa experiência e, portanto, precisamos de ter um edifício que é, de facto, inclusivo neste aspecto. Precisamos de considerar os ditos espaços colaborativos de que a Vera falava, mas, acima de tudo, e agora vou ser pouco política, não inventar. Portanto, a lógica de construir um edifício, ele é o construído para pessoas que vão para lá trabalhar. E, portanto, se nós queremos que elas vão para lá trabalhar, fizemos um primeiro passo, claramente, perceber tendências, falar com quem sabe do assunto, ir pelo mundo fora, perceber como é que estão a ser feitos os edifícios, como é que estão a ser transformados, como é que estamos a fazer, mas depois, acima de tudo, duas iniciativas muito importantes. Uma delas, pensar que tipo de organização é que queremos ter. Queremos ter uma organização onde a colaboração é a palavra de ordem, onde a inclusividade é a palavra de ordem, onde claramente a experiência que as pessoas têm é obrigatório, tem que ser uma boa experiência. E a segunda questão é o que é que as pessoas querem. E, portanto, fizemos, durante a pandemia, abusamos até das nossas pessoas, numa lógica de lhes perguntarmos como é que está a correr, o que é que não está a correr bem, como é que devia correr e onde é que querem vir a trabalhar no futuro. E, portanto, isso queremos muito que este edifício seja o resultado disto tudo e temos a noção que é, e a Vera já o disse há bocado, claramente há aqui um foco que não vamos perder, as questões tecnológicas e, portanto, não queremos que as pessoas digam há ali um sítio onde é possível trabalhar mais porque o apoio tecnológico, as infraestruturas tecnológicas são melhores. Portanto, claramente ali o espaço que nós vamos criar tem que ser diferenciador e tem que ser também um espaço cujo foco e
e os princípios basilares têm a sustentabilidade como origem. Não há dúvida nenhuma. Só acrescentar duas coisas muito rapidamente. Não é um edifício pensado só na lógica das pessoas que vão trabalhar para ali, é um edifício pensado na lógica da comunidade que vai viver connosco. Portanto, é um edifício que está desenhado e pensado para, de alguma forma, abrir a fidelidade ao mundo. Isso implica trabalhar com a comunidade, ter espaços de coworking, ter espaços para que os estudantes possam utilizar. Isso não é pensar na comunidade, como é óbvio, mas é pensar também nas pessoas que trabalham lá dentro, porque quando eu trago o mundo dentro da empresa, eu claramente abro as nossas cabeças para o mundo e, portanto, isso é claramente muito importante. Portanto, uma lógica de proximidade muito grande com a comunidade. Nós não sabemos quando é que vamos mudar. E, portanto, decidimos que vamos começar o programa de mudança, de gestão da mudança, agora. Independentemente de não sabermos a data, vamos preparar-nos numa lógica e eu ia dizer, vou usar uma palavra meia pirosa, que é para nos modernizarmos, mas a Vera acabou de usar, portanto estou à vontade. Pode-se usar. Claramente, nos tornarmos a equipa que queremos ser, independentemente de termos ou de não virmos a ter, de virmos ou não virmos a ter este edifício. Quantas pessoas Acreditamos são, mesmo Joana? que vamos ter. Portanto, nós somos, em Portugal, 3.600, não irão 3.600 porque há uma parte desta população que trabalha na área comercial, não é? Sim. Portanto, mas seremos 2.400 por aí. Mas queremos muito, e somos fora de Portugal 4.000, e queremos muito que isto seja um ponto de encontro das pessoas que trabalham nas diferentes geografias, das pessoas que trabalham aqui, e que as pessoas se sintam mesmo como aquilo é a nossa casa para trabalharmos. Uhum. Vocês têm já tem já um vídeo fantástico no LinkedIn. Eu ia perguntar se alguém tinha visto a maquete. Sim, acho que vale a pena dar uma espreitadela. Obrigada, Vera, pela publicidade. Realmente vale a pena. Mas sim, orgulha-nos a todos. E uma das coisas que queríamos muito é que as pessoas que vão trabalhar para este edifício se sintam orgulhosas, queiram convidar alguém para ir lá almoçar, queiram mostrar ao pai, à mãe, aos filhos, aos amigos, seja um espaço claro de comunidade onde eu quero ir, onde eu quero estar. Isto é um convite para quem quiser. Claramente. Quando ele existir. Não sabemos ainda mas vamos quando, fazer visitas às obras também. Quando mudarem, convido para vocês. Inês, a Joana estava a falar agora desta importância de incluir toda a gente e de incluir a comunidade. A Glint tem, de facto, este plano de diversidade e inclusão público e disponível para as pessoas consultarem. Como é que têm sido pensadas e otimizadas estas dinâmicas, sendo que eu sei que não foste totalmente responsável por elas, porque acabaste de chegar à Glint, não é? Portanto, queria a tua visão dentro dessa organização acabada de chegar, praticamente, e que iniciativas é que poderias aqui mencionar como sendo promotoras destes processos de diversidade e inclusão e de colaboração? Antes de mais, um bom dia a todos. Obrigada aqui pelo convite. É um privilégio estar aqui entre estas ilustres convidadas também. E sim, Mariana, quer dizer, eu venho aqui falar de algo cujo mérito não é meu, porque eu chego à Glint há cerca de 5 meses, mas claramente também com esta missão de como é que vamos endereçar o tema cada vez mais presente e premente e exigido por todos nós de gerir a diversidade e permitir a cada indivíduo celebrar a sua singularidade, não é? Na Glint, efetivamente, já existem algumas iniciativas bem alicerçadas, bem planeadas. Nós temos um plano de igualdade, de promoção da igualdade de género, aliás, que é um dos grandes pilares da estratégia e do compromisso firmado também pela administração, porque eu acho que isto tem que passar só da intencionalidade, não é? Tem que passar só de um manifesto que os recursos humanos podem promover enquanto flagship de employer branding. Acho que tem que efetivamente espelhar-se ou ser espelhado nas práticas do dia-a-dia, porque nós continuamos também pela diversidade dos negócios em que estamos. A Glint, para quem não conhece, é uma consultora e tecnológica, não é? Temos desenvolvido vários produtos na área, principalmente ligados à saúde, mas também agora com uma grande presença nos outros setores através da marca Nexcellence.
Mas continuamos com uma força de trabalho cerca de 60-40, portanto, efetivamente ainda há aqui um trabalho para fazer, que nós temos feito, temos procurado influenciá-lo, e isso vê-se também aqui nas novas contratações, nas preocupações que temos, por exemplo, agora na academia, em setembro, quando se juntaram 50 pessoas recém-licenciados ao nosso programa de integração de recém-graduados, já procurámos ter um grupo que espelhasse essa vontade de diversidade, e não só diversidade quando falamos de género, como também de capacidade, de geração, até, como conseguimos quebrar essa barreira e também integrar pessoas com requalificações, portanto, recém-graduadas, mas com idades que não rondam os 20 anos, e, portanto, acho que estamos no caminho certo. Acho que, voltando um pouco ao início, é muito óbvio, e o tema da diversidade está na agenda de todos nós há muito tempo já, não é? É inquestionável a forma como é um catalisador de inovação, de formas diferentes, mas é um desafio, e às vezes, muitas vezes, sinto que nas pessoas até, e por exemplo em mim, dando um caso muito pessoal, mas que eu acho que também faz parte aqui nesta partilha, quando estamos nestes fóruns mais pequenos, quebrar, e coisas como a igualdade de género, que eu já acharia que estaria tão derrubada nos dias de hoje, não é? Quando já estamos a falar em questões de igualdade além do masculino e do feminino, não é? E de repente eu dou por mim, até no meu processo de recrutamento, a ter que alertar que eu quero voltar a ser mãe. E isto, sabem, eu acho engraçado partilhar isto, porque é representativo. Eu nunca achei que isto fosse um tema, até a minha irmã comentar comigo, mas porquê é que sentiste essa necessidade de partilhar? Achas que o teu marido, o Fred, o diria numa entrevista de trabalho? E eu disse, pois realmente, se calhar não. E eu penso, são nestas pequenas coisas que ainda verificamos como às vezes não está só nas grandes práticas, não é só no acesso aos cargos de administração, é nestas pequenas realidades ou práticas de dia-a-dia. Mas eu acredito que estamos no caminho certo, e acho que lá está, ter planos e programas que voltem a firmar e que aumentem a intencionalidade, que tragam a viabilidade prática e que permitam, através também dos benefícios flexíveis, através de conseguirmos ter aqui práticas de flexibilidade, além de benefícios, seja de horários, de locais, não é? Dos escritórios, tudo isso acredito que vai ajudar muito esta conciliação e este respeito pela individualidade e aquilo que melhor funciona para cada um. Posso só Claro, dizer uma sim, coisa? Joana. Esse é o exemplo de chegar à entrevista e dizer que queria ter mais um filho ou menos um filho. Eu acho que, francamente, não devemos deixar de fazer. Porque, de facto, nós somos diferentes e os homens e as mulheres não são iguais. Com certeza. E os homens, infelizmente, não conseguem ter filhos e nós podemos, não é? Temos essa graça. Como quando estamos a falar de pessoas com deficiências. Ou quando estamos a falar... Portanto, eu acho que há aqui um trabalho, e ainda bem que disse isso, porque era só para falar um bocadinho sobre inclusão. Quando estamos, e não é o caso destas pessoas, porque claramente eu imagino que a maioria destas pessoas todos os dias trabalha com estas questões e com estes temas, mas muitas vezes, quando estamos de fora, é muito fácil dizer porque é que as organizações não se preparam. É tão fácil, é só chegar ao recrutamento e dizer eu quero mais homens, ou quero mais mulheres, ou quero pessoas que são invisuais, ou quero... Só que o grande trabalho que há para fazer dentro das organizações não é o de trazer as pessoas, é de fazer com que as pessoas que trabalham dentro da organização se sintam bem, sejam bem acolhidas. E para isso há um trabalho imenso que tem que ser feito com todos nós que já lá estamos, que é o de sermos capazes de ser mais do que aquilo que nos pedem no dia-a-dia, que é uma lógica de eu estou aqui, mas eu tenho ao meu lado uma pessoa que por qualquer razão tem uma deficiência, vamos colocar a deficiência, que normalmente é a parte mais difícil de incluir dentro das organizações. Faz parte do meu papel fazer a inclusão dessa pessoa. Portanto, as organizações têm aqui o papel imenso de preparar as pessoas que já lá estão dentro, por um lado, e depois cada um de nós tem um papel de uma responsabilidade imensa, que é sermos mais do que aquilo
que somos no dia-a-dia. Quer dizer, eu sou lá responsável da área da gestão das pessoas e da organização, mas o meu papel não é esse. O meu papel é garantir que as pessoas que estão ao meu lado se sentem bem, garantir que o meu chefe ou que o CEO da organização não se sente sozinho, porque claramente quando subimos estamos sozinhos. Portanto, há aqui um trabalho, quando olhamos para a diversidade e a inclusão, que é muito mais de responsabilidade individual e da organização do que propriamente dos recursos humanos que não trazem a diversidade necessária para dentro das organizações. Portanto, acho que nós temos que começar a fazer um trabalho imenso dentro das organizações, e desculpa Inês, mas foi só porque vocês fazem um trabalho tão bem feito que, do qual tenho inveja, não é? Que é preciso dizer isto, é preciso dizer que, de facto, nós falamos todos muito de diversidade e inclusão, mas claramente uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Uma coisa é falar, outra coisa é querer fazer. Uma coisa é falar, outra coisa é quando eu recruto a Inês, dizer-lhe, olha Inês, mas tu vais fazer isto, mas para além disso, nós temos aqui coisas que são guidelines obrigatórios. Pá, tu vens para aqui para fazer bem o bem. E isso é uma coisa que nós dizemos muito dentro da fidelidade, que é, se é para fazer mais do mesmo, não venhas. Tens que vir e tens que fazer a diferença. Alguns vão-se embora e não querem ficar, porque dá trabalho, não é? Sim, fazer diferente dá sempre trabalho. Exige parabéns, porque o vosso trabalho na diversidade e inclusão é de facto muito bem feito. Muito bem, muito bem. Bom, mudando um bocadinho de tema, mas ainda neste tema da diversidade e de assegurar esta flexibilidade para que o trabalho seja um lugar inclusivo e não exclusivo, não é? Só para determinado tipo de pessoas. Há um tema quente na atualidade, que é a Semana dos 4 dias de trabalho, não é? O Governo vai implementar um programa piloto, anunciou que vai experimentar e vai desafiar as empresas a tomarem ou a implementarem este tipo de planos de redução do horário de trabalho. Nós no estudo vemos que as pessoas têm uma sensação de que trabalham mais ou trabalham tendencialmente mais do que aquilo que são as horas válidas de trabalho. Sabemos que no trabalho remoto isto acontece mais ainda, e no trabalho presencial também. Vocês têm visto estas tendências dentro da vossa empresa? Como é que vocês olham para esta diversidade e acham estas alterações legítimas no sentido de uma maior integração entre a integração da vida real, da vida pessoal com a vida profissional? Não sei quem é que quer arrancar. Olha para mim, não é? Inês. Passar a batata quente. Bem, eu tenho que ser muito sincera. Eu ainda não tenho uma opinião totalmente formada sobre o tema dos 4 dias. Sou muito sincera. Adorava, porque acho que toda a gente gostava de ter um fim de semana de 3. Mas ainda não tenho muito firme uma opinião sobre não sobre as mais-valias, mas sobre o impacto que isso terá ou não nas empresas. Primeiro porque acho que voltamos um pouco ao tema de nunca vai ser uma prática aplicável a toda a gente. E mesmo dentro a todas as indústrias, pelo menos certamente não é? Porque, mas também nem o trabalho remoto o é. Sim. E, portanto, também temos que aceitar isso. Dentro da minha organização, confesso-vos que ainda é muito precoce falarmos dos 4 dias. Acho que ainda nos estamos a habituar, sinceramente, parece estranho. Ao regresso. A como conciliar os momentos presenciais, que, como a Vera e a Joana dizem, passaram a ser momentos de colaboração, não é? E de equipa e de repente aproveitar ali os brainstorms, porque eu não quero as pessoas a vir para o escritório para estarem de headphones a fazer reuniões Teams, mas a verdade é que de repente 70% ou 80% das nossas reuniões hoje em dia são via Teams. Sim. E portanto, quais é que são os ganchos para trazer as pessoas de volta? Queremos trazer as pessoas de volta. Isso tudo dava aqui uma conversa para uma manhã, uma tarde. Eu acredito que sim, eu acho que é no equilíbrio que nós encontramos as nossas melhores versões. Acho que somos seres sociais, como a Vera falava, e acredito genuinamente que também a própria cultura vive muito desses momentos físicos e presenciais, seja no escritório, que também deve para mim espelhar muito aquilo que é a intenção da empresa nos valores que defende, seja depois nos momentos
colaborativos entre as equipas. Acho que o processo de onboarding, os momentos de avaliação, são todos chaves, a meu ver, para uma realidade presencial. Eu estive já numa empresa 100% remota, como sabem. É o nosso caso também na Coverflex? É o vosso caso, e eu não acredito que seja impossível, ok? Acho que é mais difícil. Acho que o desafio é maior, o desafio é maior, sem dúvida. O tema dos 4 dias por semana, acho que é inegável, porque já existem centenas de estudos, já existem muitos países também que já os estão a pilotar. Exatamente. Algumas empresas em Portugal também já anunciaram essa mudança. Exatamente, já demonstraram essa vontade, não é? Sendo que aqui há um risco que é pedido ao lado das empresas também muito maior. E estou expectante. Não tenho muito mais a acrescentar, tenho que ser sincera, não vou estar aqui a falar. Os estudos que existem e os programas pilotos que houve noutros países, na Islândia, dão conta de que não houve uma diminuição da produtividade face a uma diminuição do horário de trabalho, não é? Sim, a questão aqui... eu sou sincera e eu vejo isso, basta vermos isso nas semanas que têm um feriado a meio ou não é? Eu acho que as pessoas procuram efetivamente ser mais eficientes no seu trabalho. Não é? Sim, mas eu tenho medo é que possamos correr o risco de procurar condensar aquilo que era suposto fazer em 40 horas nas 36 ou as 32, como queiramos definir. Isso aí é que depois vai ser contraproducente, a meu ver, não é? Porque o objetivo é a procura de uma maior eficiência, não é de um dia extra de férias, não é? Um maior equilíbrio, é maior produtividade e, naturalmente, ao fruto dessa maior conjugação, ou melhor conjugação da vida pessoal com a profissional. A partir do momento em que haja flexibilidade na empresa durante os 5 dias, acho que os 4 podem ou não fazer sentido, e se for opcional, melhor, não é? Agora, imagina que de repente eu estou na CBRE, tenho os meus 5 dias de trabalho e quero ligar para uma empresa qualquer na sexta-feira que eles fecham. De repente tenho que adiar para a segunda. Isto já me acontece constantemente com o Teams. Eu ligo para alguém e essa pessoa está em call. Depois ligo mais tarde e está outra em call. E nunca consigo apanhar ninguém. Imagina 5 dias para 4. Não é adaptável, acho eu, a todas as empresas, a todos os negócios. Sim, claro. A empresa onde eu estou é uma empresa comercial. Nós, desde maio, que temos todas as sextas-feiras à tarde livres. A verdade é que eu acabo por aproveitar a sexta-feira à tarde para fazer tudo aquilo que eu não consigo fazer nos outros dias. E acabo por não usar essas horas de folga, mas sinto que tenho uma liberdade diferente. Dão-me essa possibilidade de não trabalhar essas horas, mas aproveito-as para fazer aquilo que eu não consegui fazer nos outros dias. Portanto, haver esta flexibilidade, às vezes entre às 9, às vezes entre às 10, às vezes sai às 4, às vezes sai às 9, quer dizer, poder entregar um projeto, poder entregar resultados dentro do meu horário, eu já agradeço imenso e isto para mim é flexibilidade fantástica. Os 4 dias tenho muitas dúvidas que se apliquem a todas as empresas, daí este programa ser aberto a quem quiser. Não há benefícios por parte do Governo, segundo percebi, não há incentivos financeiros para isto acontecer, não é? Quem quiser experimenta. Reduzir para 32 horas acho realmente condensar as 40 horas de trabalho em 32. Deve ser para uma pessoa entrar em burnout, digo eu, não sei. Joana? Eu diria, eu gostava de arrumar o assunto das 4 horas, dos 4 dias por semana, porque acho que isso é só um modelo de flexibilidade no trabalho, não é? E que em Portugal vamos ver, não é? Vamos ver como é que vai ser. Estou encantada com o facto de se estar a fazer um piloto, encantada, genuinamente encantada. Dizer-vos e partilhar convosco que eu, pessoalmente, Joana Queiroz Ribeiro, defendo ao limite a flexibilidade no trabalho, mas nós trabalhamos em organizações. E, portanto, eu diria que não tenho dúvida nenhuma que a flexibilidade é hoje a palavra de ordem nos contextos de trabalho, não pode não ser, mas eu acho que temos logo que começar por perceber que flexibilidade implica percebermos que há diferentes flexibilidades, que há diferentes contextos e que há diferentes realidades. E pode ser a flexibilidade do local de trabalho, do horário, dos dias que trabalho por semana ou do modelo em que trabalho. Nós falamos muito pouco disto em Portugal, muito pouco, mas uma das questões que eu tenho sido confrontada muitas vezes quando estamos a fazer processos de recrutamento é: eu gostava muito de trabalhar com a fidelidade, mas eu não quero ser trabalhadora da fidelidade.
vocês querem trabalhar nesses moldes. Portanto, eu acho que a flexibilidade tem que ir muito mais para além do tempo do trabalho e da forma como eu trabalho, também tem a ver com os modelos, não é? Chamar também a atenção que a flexibilidade dentro das organizações implica desde logo confiança, responsabilidade e responsabilização individual e muito mais autonomia. E por isso é que é muito diferente de falar quando falamos em contextos muito diferentes e empresas pequeninas ou empresas maiores, não é? Depois não nos podemos esquecer que inovação, criatividade, colaboração, agilidade pode ser conseguida, com o Reflexo será com certeza um ótimo exemplo, mas é preciso saber fazer, porque não pode acontecer o que a Vera estava a dizer, que é eu quero falar com alguém e não consigo falar, não é? Portanto, esta lógica de criar estes modelos de flexibilidade implica saber fazer isto. Portanto, eu acho que nós temos todos, alguns em Portugal, eu obviamente falo de uma empresa grande, portanto é mais difícil do que se tivesse uma empresa com 80 pessoas ou 100 pessoas, eu consigo fazê-lo na direção que giro, não é? Mas fazer isto com 3.600 é um bocadinho mais difícil. Portanto, eu acho que temos todos muito que aprender dentro das organizações, quem gere e os trabalhadores normais. E depois, já aqui foi falada a palavra produtividade. E eu acho que nós temos uma questão, que é um elefante em cima, dentro da sala, quando estamos em Portugal, que é a produtividade. Nós somos um país onde a produtividade é um eixo. Portanto, eu acho que também é um tema que tem que começar a ser endereçado e trazido para cima da mesa de forma transparente. Sim, vamos fazer flexibilidade, sim, vamos nos modernizar, sim, vamos dar um passo em frente. Mas há aqui alguns assuntos que têm que ser resolvidos nas organizações, não é? E, portanto, isso também tem muito a ver com a responsabilidade individual de cada um de nós na organização. Mas, acabo como comecei, eu sou completamente obcecada pela flexibilidade no trabalho, até porque a mim me dá imenso jeito, portanto, não... Pois a Joana vive entre Lisboa... Eu sou mais ou menos uma nómada entre Caminha e Lisboa. Porto caminha Lisboa, Lisboa caminha Porto. Bom, e vamos falar finalmente de benefícios da última componente do nosso estudo e dentro deste contexto em que as pessoas pedem cada vez mais personalização, flexibilidade e em que falamos tanto desta questão da atração e da retenção de talento, de Great Resignation, de Great Recognition e todos estes termos ligados àquilo que é o reconhecimento, não é? E àquilo que é a vida e a pessoa dentro da organização. E eu gostava, nós olhamos para os dados do estudo e vemos que os benefícios mais disponibilizados pelas empresas são benefícios ligados à saúde e ao bem-estar, benefícios ligados à poupança e reforma. Mas eu gostava de saber convosco o que é que vocês veem nas pessoas que gerem e nas pessoas que dirigem. Quais é que são os fatores que levam as pessoas a ficar? É este salário emocional de que falamos? É as pessoas sentirem-se ouvidas? É as pessoas sentirem-se parte de uma organização? E como é que isto se faz, não é? Como é que estes processos se dão, sendo que cada processo destes tem de ser personalizado? Portanto, isto aí quebra-cabeças diários, não é? Inês, queres começar? Posso começar? Claro que sim. Eu acho que o tema da retenção é a pergunta do milhão, não é? Porque estamos agora a ver ou a tomar as dores desta nossa própria flexibilização, desta nossa própria individualização e lá está, já não existe aquelas práticas, ou se calhar nunca existiram, atenção, mas as práticas e políticas de one size fits all e, portanto, se melhorarmos aqui o que oferecemos ou a nossa oferta formativa, as pessoas vão ficar. Geral, não é? Exatamente, se melhorarmos os nossos escritórios, isto as pessoas gostam muito de cá estar. Acho que cada pessoa tem as suas motivações e as suas âncoras que a ligam, não é? De sentimento de pertença às diferentes organizações. E claro que não se extingue a uma única iniciativa. Acho que é um conjunto e acho que o nosso papel, enquanto organização, é oferecer ou permitir que as pessoas encontrem dentro da organização aquilo que efetivamente as move e as faz ficar. Eu vi ontem
anteontem, creio, que li um artigo muito interessante que achei que espelha muito bem o fenómeno que assistimos hoje e que tem a ver como é que nós impedimos os quiet quitting, os great resignations, etc. E nós não vamos impedir isso. O tema aqui é como é que nós vamos conseguir ultrapassar a componente salarial que paga contas, que é sem dúvida um fator higiênico, mas que não gera compromisso, porque se for pelo salário há sempre alguém que paga mais. Portanto, como gerar ou criar este sentimento de pertença, de valorização, até este compromisso de querer construir e participar ativamente. E vi um artigo giríssimo que era o efeito IKEA, que é a forma como nós valorizamos tudo aquilo em que participamos ativamente na construção, não é? Eu também acho que os móveis mais bonitos da minha casa são os do IKEA que eu construí, não é? Eu acho que o quarto do meu filho é muito mais bonito com o berço todo torto, que falta ali uns parafusos, mas é tão único, não é? E, portanto, o efeito IKEA dentro das organizações, achei uma expressão genial, porque é procurar exatamente as âncoras e como é que vamos envolver as pessoas, ou cada pessoa, na construção efetiva de algo dentro da organização. Um projeto, uma ideia, uma marca, como é que vamos dar esse empowerment, fazer-se sentir reconhecidas, valorizadas, que têm uma voz ativa. Claro que também é importante o reconhecimento financeiro, porque ainda que não gira ou que não conflua para um compromisso, encerra o ciclo, não é? Portanto, é o último capítulo da valorização e do reconhecimento, mas que é na forma de criar esses mecanismos de envolvimento ativo, que vamos, isto parece tudo muito clichê, muito vago, mas a verdade é que acredito que já não são só os programas de formação, a flexibilidade de horário, os programas de well-being, o acesso ao bem-estar, porque isso também, quer dizer, já faz a glint, faz a fidelidade, não é? Portanto, a partir do momento em que também se começam a ser práticas que são está-me a faltar, não é? Sim, recorrentes ou replicadas, não é? Replicáveis, deixamos de ter o fator de diferenciação. Portanto, é, novamente, voltar ao tema da cultura, à forma como tratamos as pessoas, à forma como elas se sentem enquanto indivíduo e como celebramos essa sua individualidade dentro do coletivo. Joana, acrescentar alguma coisa? Quero acrescentar. Nós preparamos um bocado esta conversa antes de vir para aqui, e a Mariana falou em ímãs. E quais são os ímãs que fazem com que as pessoas fiquem? Eu costumo fazer uma comparação, não muito estruturada, mas que eu já sou casada há muitos anos com o mesmo marido e ando muito irritada com a palavra retenção, porque quando faço a comparação eu não ando a puxar pela ponta da camisa do meu marido a dizer não te vais embora, não é? Ficas aqui comigo. Portanto, eu no fundo o que tento fazer é o que é que ele me deu quando nos apaixonamos e nos vimos a primeira vez, e o que é que eu vi nele, e o que é que ele viu em mim, tudo bem. E, portanto, há aqui uma relação boa, nós vamos gostamos um do outro, oferecemos um ao outro aquilo que é justo oferecermos um ao outro, mas depois, ao longo da vida e ao longo dos momentos que vamos tendo, e agora, obviamente, não posso comparar, porque hoje em dia ninguém está casado há 30 anos, não é que é o meu caso. Desculpem, não é ninguém está casado há 30 anos, que disparate. Ninguém está nas empresas 30 anos, está a olhar para a Inês. Portanto, não posso comparar, não é? Não posso comparar. Casado, espero que estejam. Se forem felizes, espero que não, mas se forem felizes estarão seguramente. E, portanto, a lógica é o que é que vamos fazendo para que a relação seja uma relação que se vai alimentando. E, portanto, não sendo fácil nas organizações, e nos casamentos também não, vocês sabem, não é? Mas não sendo fácil nas organizações, eu acho que há um básico. E o básico não pode ser... O básico tem que ser aquilo pela qual eu me apaixono, isto é, tem que ser aquilo que me faz querer ir. E, portanto, eu não posso dizer que o salário ou os benefícios não são aquilo que me fazem ir, porque eu preciso disso para viver. Não é? E, portanto, de facto, eu começaria por dizer que é muito importante o propósito da empresa e o propósito que essa empresa tem para me dar,
Portanto, as pessoas querem juntar-se a uma empresa que tem cada vez mais um propósito nobre, que de alguma forma conta um bocadinho do que é que faz para além do trabalho do dia-a-dia. Fidelidade vende seguros. Vocês até sabem, normalmente não é propriamente o setor mais sexy. As pessoas não acordam de manhã a dizer eu agora quero ir trabalhar para os seguros ou quero ir vender seguros. Não era, de repente está... Mas de repente, quando lá estamos dentro, eu posso-vos dizer que eu trabalhei na Unicer e eu dizia, agora já sou mais velhota, já não posso, mas eu dizia que o meu sangue era, que me corria cerveja nas veias, porque eu adorava a Superboc e a empresa e continuo a adorar, mas hoje estou felicíssima na fidelidade. Portanto, estando por dentro da empresa e percebendo o propósito que as empresas têm, e o nosso é, nós vamos trabalhar todos os dias para que a vida de alguém não pare e levamos isto ao limite, ou queremos levar isto ao limite. É um propósito muito importante e muito bom. Portanto, quem é que não quer ir trabalhar todos os dias para que a vida de alguém não pare? Todos queremos. É impossível não querer, não é? Mas depois lá estarmos dentro. É preciso que quando desembrulhamos o embrulho, aquilo que lá vemos dentro corresponda àquilo que nos venderam antes, não é? E, portanto, isso continua na vida do casamento também. À medida que vamos vivendo juntos, é preciso continuar a mostrar aquilo que dizíamos que éramos antes de nos casarmos ou de nos juntarmos. E, portanto, há aqui um trabalho que é o bem-estar, a seguir ao propósito, na minha opinião. Claramente, eu tenho que querer ir. Por isso é que o edifício é tão importante. Eu tenho que querer ir, eu tenho que gostar, eu tenho que me sentir bem. Portanto, é aquilo pelo qual eu me apaixono. Não é? Depois, a capacidade que tenho ou não tenho de crescer, de me desenvolver, de fazer carreira, o que é que vou fazer amanhã? Os jovens hoje em dia, a lógica é o que é que eu faço daqui a 2 anos. E a resposta é, pá, aquilo que quiseres. Mas faz tu por isso, não é? Mas depois vem, para acabar com os benefícios, mas depois vem a remuneração e os benefícios. E eu acho que hoje nas organizações, e infelizmente nos tempos que correm neste momento, e aquilo que vivemos em Portugal neste momento, eu acho que a remuneração e os benefícios são cada vez mais importantes e determinantes. Isto é, fecha o ciclo. Eu apaixono, mas eu preciso de viver, não é? Eu preciso de viver, quero ter boa vida, quero viajar, quero comparar-me com os meus colegas, quero ir para copos, quero jantar fora, quero ter a minha vida, quero poder realizar os sonhos, e os sonhos também se realizam, não é só com dinheiro, mas também se realizam com dinheiro. E penso que, agora para acabar com os benefícios, penso que os benefícios... Não acaba com os benefícios, Joana. Não, para acabar começando com os benefícios. Acho mesmo que a lógica de conhecermos bem as pessoas que estamos a trabalhar connosco vai pedir muito, não do CEO, não dos administradores, não dos diretores, não dos managers, mas dos chefes diretos de cada uma das pessoas. Vai pedir muito dessas pessoas, que é, eu tenho que... O que é que eu não estou a fazer bem com o microfone? É só falar? Obrigada. Não, mas agora este morreu de vez. Desculpa. No fundo, perdi-me. Que as pessoas... Chefes. Vai exigir muito dos chefes diretos das equipas pequeninas. Portanto, as equipas pequeninas têm um responsável. Se eu tiver 100 pessoas que giro, eu não vou saber se os olhos estão tristes ou alegres das pessoas que trabalham comigo todos os dias. É impossível, de 100, não é? Mas se eu tenho 10 pessoas a trabalhar comigo, eu vou saber se tem filhos, se não tem filhos, se gostava de ter mais filhos, se tem problemas em casa, se é cuidadora, se está triste porque aconteceu qualquer coisa, se tem 5 filhos e de repente teve um problema enorme e não tem capacidade financeira para resolver um problema. Portanto, isto vai exigir muitíssimo, isto para responder ao como é que se faz, Sim. vai exigir muitíssimo a estas pessoas que lideram. Portanto, eu tenho que ser responsável pelas pessoas que trabalham diretamente comigo, mas isto depois tem que vir pela hierarquia abaixo. E isto é uma das grandes mudanças que temos de fazer nas organizações. Não é nem o CEO, nem os diretores que vão resolver os problemas das organizações. Não vão. Os benefícios colam aqui, que é, se eu a conhecer muito bem, eu sei o que é que lhe devo oferecer. Se eu não o conhecer de todo, ofereço a mesma coisa à Mariana, ao Manel, ao Joaquim, à Bárbara, à Inês, à Vera ou ao Paulo. Portanto, há aqui uma necessidade muito grande das organizações conhecerem muito bem as suas pessoas, e só se consegue
com os responsáveis de equipa a olharem por elas e, nesse momento, aí sim conseguirmos adaptar. Cada pessoa vai ter benefícios diferentes do colega do lado? Não, mas é muito mais fácil eu criar aqui nichos de necessidades de benefícios diferentes. E acho que isto é muito, muito importante. Eu tenho uma filha de 27 anos, eu vou contar isto só porque tem graça. Casou, acabou de casar agora em junho, e estávamos a fazer a lista dos casamentos, quem é aquela que ia convidar, e não sei o quê. E ela respondeu-me, eu tenho que convidar o meu chefe. E eu, que nunca na vida tinha convidado chefe nenhum da minha vida inteira para fazer seja o que for, disse, o teu chefe? Sim, sim, mãe, porque é por causa, não vou dizer o nome, é por causa do meu chefe que eu sou feliz no meu trabalho no dia-a-dia. E, de facto, o chefe é simpaticíssimo, eu acabei por o conhecer, mas isto é muito importante, porque é claramente alguém que cuida dela, que olha por ela, que percebe as necessidades dela e que diz, epá, fica em casa, ou então vem trabalhar. Portanto, é muito isto, é muito cuidar do dia-a-dia. Acho que a Coverflex tem aqui respostas, digo eu, espero eu. Acho que sim. Bom, muito obrigada às três por terem estado aqui connosco, muito obrigada pelos insights tão valiosos e pelos comentários tão ricos. Convido toda a gente a irmos fazer uma pequena pausa para voltarmos depois para falarmos um bocadinho de tendências de benefícios e para termos a Emília Alves, que vai ser a keynote speaker desta sessão, eu acho que tornar a sessão, vamos voltar ao início um bocadinho, fazer algumas perguntas sobre este tema. Obrigada às três, Joana, Vera e Inês por terem estado connosco. Vamos beber um café e já voltamos. Obrigada, até já.